E aí galera, mais um vídeo aqui que fala com vocês, sou eu, o Wizzy, pessoal. Vamos responder as perguntas de vocês, lembrando, site roxinho, primeiro comentário fixado, tá lá pessoal, live agora, então vem que vem tranquilo, mano. 200 mil até o final do ano, que delícia, conto com o apoio e colaboração de vocês, mano. Tamo batendo aí, tamo chegando, e com o apoio e colaboração de vocês, mano. Assim ó, sem enrolação, já deu like, fez tudo que tinha que fazer, tá safe. O Vitor Apolinário perguntou pra mim o seguinte: salve, salve Dolinho, ele tá ligado na live, Dolinho tá lá na live sempre. Em uma luta entre Kakashi e Konohamaru, ambos em Boruto, quem você acha que venceria? Quem se daria melhor? Valeu, mano, e cola nas lives seus boca de burro. Isso aí, mano, ele mandou vocês colar na live, porque ele tá ligado lá na live, tá sempre lá com a gente. É o seguinte, mano, Konohamaru versus Kakashi, ambos em Boruto. Lembrando, o auge do Kakashi não é em Boruto, e sim lá no Shippuden, onde ele alcançou seu máximo de poder e tudo mais. Não é o auge do Kakashi com 2 Mangekyo Sharingan. Isso aí não é o poder do Kakashi, isso aí foi uma dádiva dada pra ele, então é um ponto específico, ponto fora da curva, não é o poder original do cara. Então a gente não pode contar isso como poder dele, não é esse auge. Esse aí já ganhou, deu, acabou. Mas esse Kakashi com Suzano completo, 2 Mangekyo Sharingan, o cara, sabe? Não é esse cara, é outro cara, é o Kakashi original, ele pede de Boruto. O problema é que ambos, Kakashi e Konohamaru de Boruto, não mostraram muita coisa. O Kakashi de Boruto é um outro personagem, pessoal. Ele mudou muita coisa, não é mais o mesmo que a gente conheceu. Muitas pessoas acham que, não, agora ele tem mais chakra, é o mesmo Kakashi, só que com mais chakra. Não, é um Kakashi sem o principal que ele tinha, que é o Sharingan, Mangekyo Sharingan. Ele perdeu uma das habilidades principais dele, mas ele continua com outros todos que ele tem e com muito mais experiência, ao contrário de Konohamaru, que sim está no seu auge hoje em dia, né? Só que não mostrou muita coisa e não tem como analisar. Mas vamos ver aqui as habilidades dos dois e depois eu dou um vitorioso com base em alguns argumentos que eu vou trazer pra vocês, belezinha? Começando então pelo jutsu do Kakashi. Cintilação corporal da névoa, Chidori, corte da kunai da lâmina de relâmpago, corte relâmpago, perfuração das luzes gêmeas, crueldade, dissipação de genjutsu, espada rotativa voadora, ilusão demoníaca, técnica da visão do inferno, que nada mais é que um genjutsu, invocação, liberação de terra, técnica da presa rastreadora. Ele também tinha um Kamui, só que como é do Boruto, não tem mais Kamui, não tem mais Sharingan, e aquelas habilidades que eu citei em cima lá de relâmpago, muitas delas não podem ser mais usadas, principalmente o Chidori. Liberação de água, formação da parede de água, liberação de água, técnica da grande cachoeira, liberação de água, técnica do projétil do dragão de água, liberação de água, técnica do projétil do tubarão de água. Também tem a liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo, liberação relâmpago, rastreamento de presa da besta relâmpago, liberação de relâmpago, relâmpago roxo. Essa aqui é uma técnica que foi feita para substituir, entre aspas, o Chidori e também, talvez, o corte relâmpago. E assim ele ficou com um raio roxo. O problema é que esse raio roxo, não sabemos se tem a mesma força, porque assim, ó, pensa comigo, tá? Pode até ter a mesma força, muitas pessoas defendem que tem a mesma força, só que, mano, é o seguinte, ele tinha, mano, o corte relâmpago, uma técnica muito poderosa, tão poderosa que para ser controlada precisava do Sharingan, precisava da visão do Sharingan para observar onde estavam os inimigos e ele prever os movimentos dos inimigos para se antecipar os golpes e não se ferir nessa técnica, porque a técnica era muito forte. O que eu defendo é o seguinte, como uma técnica dessa pode ser comparado com uma técnica roxa que não precisa do Sharingan para ser controlada, entendeu? O corte relâmpago precisava do Sharingan para se controlar, porque era tão forte. Agora, sem o Sharingan, ele consegue usar o raio roxo. Então veio uma técnica para substituir, mas eu não acredito que o raio roxo tenha a mesma força do que o corte relâmpago. Eu não consigo aceitar isso por um simples motivo. Um precisa do Sharingan para ser controlado de tão forte, o outro não precisa. Ou seja, é uma técnica muito mais controlável do que a outra. Mas isso, obviamente, é minha opinião, já que a obra nunca disse assim, não, uma é mais forte e a outra não é forte. Então, na minha opinião, o corte relâmpago é mais forte sim, mas ele tem um raio roxo para substituir, ou seja, ainda tem essa mesma técnica, só que talvez um pouco mais fraca, na minha opinião. O Kakashi é um especialista em liberação de terra também, ele domina muito bem a liberação de terra, tipo, bate muito com a liberação de relâmpago dele, por muitas técnicas do Kakashi vem da liberação de terra, ele consegue usar muitos outros elementos, como a gente já viu aqui, e também ele consegue usar uma boa parte dos 8 portões. Ele mostrou usando pouco os 8 portões, um portão ali, não sei o que, mas ele sabe usar sim, não como o Guy, não como o Lee, não é isso, ele sabe usar, já foi mostrado usando. A questão é que ele adapta um pouquinho quando ele precisa de um pouquinho mais de força, ele usa os 8 portões às vezes, já usou algumas vezes na obra. Kakashi também tem como invocação os cães dele, que são cães rastreadores, também para caçar, ou seja, eles rastreiam e caçam, não são tão fortes assim, mas são cães feitos para rastreamento,
Então essa é a vantagem dele, ele consegue rastrear muito bem o ninja, é muito focado nisso, em fazer missões meio stealth e tal, e não é aquele ninja que luta em grandes poderes, com poderes enormes. Só no final da obra que ele mostrou aquele poder que não é dele, eu não defendo que aquele poder é dele, do Suzano completo e tudo mais, mas ele foi mostrado na obra sempre como aquele ninja mais stealth, aquela coisa de ir fazer missões que ele vai sozinho às vezes pra resolver, porque ele rastreia muito bem os ninjas, os inimigos dele, e vai lá e elimina com uma maneira muito rápida, ou seja, ele é um ninja safadão. O Kakashi é um ninja safadão que vai se escondendo e completa a sua missão. E não é aquele ninja de combate, sabe, direto, como a gente viu, começou a ver muito no Shippuden. Por exemplo, ninjas da Akatsuki vindo voando, tocando bomba. O Deidara, por exemplo. Ninja muito, tipo, ele não é um escondido. Não é um cara como um ninja que é o Kakashi. O Deidara vem voando, tocando bomba, fazendo o maior furdúncio possível. Já o Kakashi não, ele é um cara que vem escondido e completa a sua missão muito forte, mas as missões dele eram sempre coisas pequenas, que ele ia resolver de muita importância, só que tipo, para resolver muito rápido, como se fosse um atirador, um sniper, por exemplo. Ele ia lá, completava a missão, ia embora às vezes sozinho e depois com o time, quando ele passou a ser líder do time 7. Então, manos, o Kakashi a gente viu aqui que é um ninja que ele é mais stealth, um ninja que, sabe, que não tem tantos poderes enormes, apesar de ser muito poderoso, ele não tem poderes a nível tipo Hashirama, sabe, aqueles caras que, ou o Deidara, por exemplo, que tocam poderes e destrói tudo. O Kakashi não consegue, por exemplo, destruir uma vila, não consegue destruir todo mundo. Já o Deidara, por exemplo, quase pode destruir uma vila com o nível de poder que ele tem. Então são níveis de poder diferentes, mas, por exemplo, o Kakashi bateu, entre aspas, de frente com o Deidara. Ele conseguiu assustar o Deidara por ser esperto e agir de uma maneira diferente. Ou seja, a gente tem que dividir aqui. Um ninja de nível Deidara é um ninja que explode tudo e quebra tudo. Um exemplo, um ninja de nível Kakashi, estilo Kakashi, é um cara que vem pelas beiras, se escondendo, sabe, fazendo coisas stealth. Ele é diferente, a forma de luta dele é diferente e não é dessas formas de poder muito absurdo. Indo agora para alguns jutsus do Konohamaru, saca só. Grande bola Rasengan, liberação de fogo, pilha ardente de cinzas, liberação de fogo, projétil da chama do dragão de fogo, liberação de relâmpago e descarga elétrica, liberação de vento, Rasengan, e o próprio Rasengan também, onde ele faz o Rasengan com o vento e também consegue fazer Rasengan sem nada. Ele faz os dois Rasengan. Selamento combinado, Super San Yang do macaco. O Konohamaru tem duas invocações, ele consegue invocar tanto os macacos, que no caso é um Enra, o macaquinho lá que ele invocou, e também consegue invocar os sapos. Ele tem dois tipos de invocação, o que já dá uma vantagem para ele em cima do Kakashi ali, que só invoca os cães. Então, nas invocações aqui, o Konohamaru já está na frente por invocar sapos. Ele mostrou invocando sapos muito grandes e também consegue invocar macacos. Não sabemos se ele consegue invocar o Enma, o rei macaco, se ele precisar de alguma ajuda. Eu acredito que o Enma iria ajudar ele, mas que ele consegue invocar de fato é o Enra, o macaquinho menor, mas que já dá um bom trabalho, consegue fazer várias coisas juntos. E outra coisa que o Konohamaru mostrou ser muito bom é com shurikens, onde ele, mano, usa muito bem, é uma característica do clã dele, que é uma característica de usar muito fogo muito bem, e também usar shurikens, que o vô dele usava muito bem em Hiruzen Sarutobi, só que o vô dele usava em grande escala, e grandes shurikens, o Konohamaru mostrou menor, mas consegue usar também. Então aqui a gente viu o seguinte, mano, o Kakashi, em questão de poder, está um pouco em desvantagem ao Konohamaru, porque o Konohamaru tem melhores invocações, o Konohamaru tem um pouco mais de chakra, um pouco mais de vitalidade que o Kakashi, que nem Boruto está mais velho sim, está com cerca de 40 e poucos anos, enquanto o Konohamaru tem 20 e poucos anos. Tipo, tem cerca de, mano, 20 anos de diferença entre um e outro, apesar da experiência do Kakashi ser muito maior. Então assim, ó, outra coisa que a gente não sabe, que a gente tem que lembrar aqui, é se o Konohamaru consegue ou não usar o modo sábio, e isso faria muita diferença na luta. Apesar da gente entender que o modo sábio precisa de um tempo, precisa fazer toda aquela questão de absorver o chakra, tem que ter tempo para ficar parado ali, o Konohamaru vai ter uma vantagem em cima do Kakashi se ele tiver o modo sábio, porque ele vai ficar muito mais forte, muito mais rápido, e não tem chance pro Kakashi. O Kakashi hoje em dia não tem mais aquelas habilidades que ele tinha de Mangekyo Sharingan e tudo mais para poder surpreender o ninja e até mesmo copiar os golpes dele ou prever movimentos. O Kakashi não tem mais isso, apesar de continuar sendo um ninja forte, ele foi muito nerfado, perdendo seu Sharingan. Mangekyo Sharingan, a gente tem que lembrar disso. Eu amo e adoro o Kakashi, é um dos personagens que eu mais gosto, mas hoje em dia em Boruto ele perdeu tudo isso, ele não tem mais aquelas questões que ele tinha lá no Shippuden, lá no clássico, que é poder usar o Sharingan como um fator de, mano, desempate de uma luta, ou prever movimentos, copiar, sabe? Ele conseguiu usar o Sharingan de uma maneira muito inteligente, que é a façanha do Kakashi, ele é muito inteligente. O Konohamaru, por outro lado, tem mais força física, digamos assim, ele veio de um clã que é um clã que tinha bastante chakra, é um clã que tem técnicas muito poderosas, um clã, mano, terceiro Hokage, pai, tem um Asuma aí,
todos ninjas muito poderosos por serem o que? Sarutobi, sendo o clã Sarutobi um clã que é aclamado como um dos clãs mais fortes, mais aclamados da história de Boruto e Naruto. Mas a vantagem do Kakashi aqui nessa luta seria a experiência dele. Mesmo que ele seja mais velho, ele não está quebrado, tipo, ele está mais velho, ou seja, não consegue fazer as coisas e tudo mais, não. Ele está mais velho, muito mais experiente, e a gente tem que lembrar o que? Fora a experiência que ele tem depois do Shippuden, tem a experiência antes do Shippuden, por exemplo, tem a experiência clássico, antes do clássico, quando ele era criança, com 5 anos, o Kakashi já era ninja, ele já tava lutando, já tava fazendo missõezinhas, mano, ele foi muito novo, ele era um gênio aclamado, muito novo, já começou a ter muita experiência, viveu sozinho, muito bruto, então a gente não pode esquecer nunca disso, o Kakashi tinha uma bagagem de ninja, que Konohamaru não tem, nem aqui, nem em lugar nenhum, Konohamaru não chega perto da experiência do Kakashi, ele pode fazer o que for, o Konohamaru que nunca vai se aproximar da experiência que o Kakashi tem, manos. Pensa um kidzinho, um negocinho, com 5 anos de idade, já indo, começando a fazer as coisas, começando a ser ninja, entrando pra academia ninja, começando a se virar, muito novinho, sabe, aprendendo desde novo a ser um ninja, prodígio, viveu sozinho, teve que se virar sozinho a vida inteira, então, mano, surreal, foi pra Ambu muito novo, então ele teve experiência como Ambu, teve experiência como ninja, experiência como professor, mano, foi um dos ninjas líderes da vila por muito tempo, na questão de tipo ser um mais top ninja, que era mandado pela Hokage, por exemplo, pela Tsunade, pra fazer missões de alto nível, onde só ele podia fazer aquela missão sozinho, não convidava nem outros ninjas de elite, ele era um ninja de elite por muitos anos dentro da vila, mano, aclamado e respeitado full price, depois virou Hokage, na guerra ele assumiu um pelotão, mano, Kakashi não tem. Kakashi, o Konohamaru não tem comparação. Apesar da questão de poder, sim, Konohamaru está batendo de frente com o Kakashi na questão de poder. Isso é um fato. Konohamaru, sim, alcançou o Kakashi. E se tiver um modo sábio, passou o Kakashi. Se o Konohamaru mostrar no modo sábio em Boruto, ele passou o poder do Kakashi. Ele está mais forte que o Kakashi. A questão é que o Konohamaru não tem, nem aqui, nem na China, a experiência que o Kakashi tem. Então eu defendo a questão de poder. Pensando só em poder, Konohamaru vence. Pensando em ninja, em história, e num combate mesmo, talvez o Kakashi pudesse vencer sim, por ter essa experiência a mais, por saber como lidar com tudo isso, muita experiência. Ele lutou com ninjas, a gente não pode esquecer que Kakashi fez, mesmo não tendo tanto poder para lutar contra alguns ninjas, sendo mais fraco na questão de poder, ele botou pressão em vários ninjas e conseguiu vencer às vezes só na experiência, só no talento, tá ligado? Então, o Kakashi pra mim vence essa luta sim, por causa da experiência que ele tem. Ele não está muito abaixo do Konohamaru, é isso que me faz ter essa questão do Kakashi vencer, porque o Konohamaru tá um pouquinho acima na minha opinião, de poder, que o Kakashi ele está um pouquinho mais forte que o Kakashi hoje em dia, porque ele é a representação do Kakashi em Boruto. Ele é o Kakashi de Boruto, digamos assim, era o Kakashi do clássico, o manto de Kakashi foi passado pro Konohamaru, então ele é a representação do Konohamaru muito forte, muito rápido, tem muito chakra, a questão é que Kakashi não está tão mais fraco que ele hoje em dia e tem muito mais experiência, a bagagem de experiência faz, por exemplo, quando tu tem experiência, mano, um tapa que tu vai dar no cara, tu já não vai dar aquele tapa gastando energia, tu vai poupar energia, sabe? Então o Kakashi tem tudo isso a favor dele e pra mim, por causa dessa experiência e por não ser tão mais fraco que o Konohamaru, eu daria a vitória para o Kakashi. Mas qual a opinião de vocês? Kakashi ou Konohamaru? Uma luta muito legal de hoje em dia. O Kakashi de hoje em dia, Konohamaru de hoje em dia em Boruto. Mano, pra mim quem vence é o Kakashi, mas qual a opinião de vocês? Deixe nos comentários e vocês viram meus pontos ali, mostrei as habilidades deles, as habilidades principais, né? O Kakashi não teria muitas das... Lembrando, ele não teria muitas das suas habilidades que ele tinha no clássico e até mesmo no Shippuden. Ele mudou um pouco, mas essa questão que ele mudou um pouco, ainda ele tem a experiência dele e ele não ficou tão mais fraco assim. A gente viu que ele continua muito ágil, muito forte mesmo, com a idade um pouco mais avançada. Eu acredito que Kakashi possa vencer sim Konohamaru até o momento, mas se o Konohamaru tiver o modo sábio, a coisa muda de questão e quem ganha, na minha opinião, é o Konohamaru, porque o modo sábio dá um poder muito grande, tipo, dispara muito a questão dos ninjas. Na questão também das invocações, fica um pouco difícil pro Kakashi, mas talvez ele possa driblar isso. E lembrando, esses talvez envolve roteiro, envolve roteirização, daí a gente vai entrar para uma questão de roteirização, mas sendo simples aqui, pegando o ponto de poder e experiência, na questão de poder para mim, Konohamaru vence, na questão de experiência, Kakashi vence, mas como o Kakashi não está tão abaixo, na minha opinião, do Konohamaru na questão de poder, eu dou a vitória para o Kakashi. Mas qual a opinião de vocês? Pode deixar aqui nos comentários, a gente pode discutir, brincar bastante, que seja educado, mas pode falar de boa.
Mas então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido, gostou mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal, não esquece, hein? Lives todos os dias no sitezinho roxinho. Mano, no sitezinho roxinho. Vai lá, vai se divertir bastante, mano. A gente tá brincando, se divertindo. A gente não fala sobre Naruto lá, a gente fala sobre muitas outras coisas, joga, se diverte, faz react, mano. Tem muita coisa lá, então se quiser vir, pode vir que a gente tá de braço aberto. Fala assim, ó, vim do YouTube, papapá, aquele pique, tá ligado? E é nóis, belezinha? Fica com Deus, uma boa semana aí. Até amanhã, papai, vídeo todo dia, maninho. Fui!